Boa tarde a todos, sétimos ano em especial, né? Nossa aula hoje. Pessoal, professor João Paulo, professor de História. Estamos aí dando continuidade àquela aula da semana passada sobre o Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Nessa segunda parte nós vamos se deter agora ao absolutismo e ao mercantilismo. Vamos conhecer esses dois, tá bom? E queria agradecer a todos, tá? Que estão nos assistindo, dando like, deixando mensagem aí, elogios. Isso é muito bom, incentiva a gente, tá? E faz o nosso canal da Escola José Parente Prado crescer a cada dia. Chegamos aí aos 95 inscritos. Tenho expectativas de aumentar cada vez mais a cada dia. Conto com vocês, tá bom? Vamos conhecer o absolutismo na Europa? Vamos lá. Primeira coisa para conhecer o absolutismo é saber sua definição. Vamos defini-lo. Ele é um regime político, tá? Que se caracterizou por uma grande concentração de poder na mão dos reis. No caso, vamos agora para os fatores que contribuíram, né, para o fortalecimento do poder do rei. Um dos fatores importantíssimos foi o aperfeiçoamento da imprensa. A imprensa ela teve um papel importante e fundamental no fortalecimento do poder dos reis, porque serviu para propagar, divulgar os seus decretos, suas leis e fazer chegar a palavra do rei mais longe, né, nos seus territórios. E outra coisa foi a Reforma Protestante, também é um fator. A Reforma Protestante ela vai contribuir para o fortalecimento do poder do rei, porque se a igreja está num combate com o protestantismo, né, a igreja católica, então a igreja era de igual para igual com o rei. E a igreja preocupada com o protestantismo, com a reforma protestante, não vai ter tempo de estar confrontando o rei, né? Apesar da igreja estar ali em parceria com o rei, mas limitava de certa forma o poder real, tá bom? A caça às bruxas também vai ser um outro fator, porque o rei vai usufruir dessa caça às bruxas para caçar também os seus opositores, pessoas que não eram bem com o rei, não achavam boa a administração do rei, o rei poderia acusar de bruxaria, de feitiçaria e queimar aí na fogueira santa, né, que foi um período de terror na Europa, que foi a caça às bruxas. Então, outras coisas que vai servir e contribuir para o fortalecimento do poder do rei absolutista vai ser alguns teóricos. Lógico que nem todos os teóricos, né, pessoas que criavam suas teorias na época, vai ser bom para o rei. Mas vamos destacar aqui dois que foram muito bons para o poder e centralização do rei, né? Olha só, temos aí o Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Vamos conhecer eles dois? Vamos saber o que foi qual foi a contribuição de cada um para o fortalecimento do rei no período absolutista? Vamos lá. Hobbes, ele é autor do livro Leviatã, certo? Da obra Leviatã. E essa obra, ela defende a existência do rei e a necessidade para a organização social. Ele coloca o rei como uma figura que vai fortalecer a sociedade com a sua centralização do poder. Uma das frases muito famosas de Hobbes é justamente o homem era o lobo do homem. Vamos refletir sobre essa frase. O que essa frase nos diz? O homem é o lobo do homem. Segundo Hobbes, o homem vivia em completa selvageria. Ele vivia no natural, não tinha suas regras, não tinha leis. Então ele vivia de uma maneira que ele assustava, ele lutava com o próprio homem, com outros homens, né? Então a figura do rei, para Hobbes, vai aí fazer uma centralização do poder e vai ajudar o homem a sair dessa selvageria. Vai fazer com que haja paz entre os homens.
O homem não vai agora agir por conta própria, vai ter uma pessoa, uma figura, o rei, para guiá-lo, né? Conhecendo aí Hobbes, vamos agora para Bossuet. Bossuet, ele não vai agir, ou ele não vai escrever uma obra como o de Hobbes, mas ele vai escrever uma outra obra que é A Política Tirada da Sagrada Escritura. Ele não vai olhar o rei como apenas um governo social, ele vai olhar como um governo divino. E nessa obra dele, ele vai criar a teoria de que o rei tem o direito divino, né? Ele é uma figura que representa Deus. E como é isso, ele pode e deve ter o poder absoluto em suas mãos. Ou seja, fortalece aí a figura absolutista do rei europeu, né? A gente vai ver então que o rei absolutista ele tinha características e podia tomar decisões, podia fazer muitas coisas dentro do seu reino. Eu vou citar aqui 5 coisas que o rei podia, que eu considero as principais, tá? Tomar decisões relativas à política, já que ele é um governo, né? Interferir na religião, como diz aí o nosso último citado, né? Que foi o Bossuet. Ele é uma figura representando a própria autoridade de Deus, né? Então, lógico que ele podia interferir na religião, né? E ele podia também declarar guerra aos outros reinos. Isso outras pessoas não podiam fazer. Dentro do reino absolutista, o poder centralizado nele, ele que podia tomar essa decisão. E também tinha também o poder legislativo. O rei podia criar leis e também podia operar como poder judiciário, comparando aqui com a nossa realidade, né, gente? Legislativo e judiciário. O rei podia criar leis e podia também julgar sentenças. Quem faz isso em nosso país? Quem é o judiciário? Os juízes. E quem é o legislativo? Aqui para a nossa cidade, Sobral, gente. Justamente, quem respondeu vereadores, eles representam nosso poder legislativo em nossa cidade, tá bom? Mas será que o rei, gente, absolutista, não tinha nenhum limite? Ele podia tudo? Não, gente. Ele tinha alguns limites. E alguns dos limites eram nos costumes da população, tá? Nas tradições do seu povo e também quando tinha ministros fortes. Ah, mas o ministro é do rei. É do rei, gente, mas representando ao povo, não esqueçam. E se esse ministro fosse forte, ele podia, de certa forma, restringir aí o absolutismo do rei, tá bom? Então, vamos ver quais são as bases que o rei absolutista tinha e mantinham para se sustentar no poder e centralizar esse absolutismo todo. Uma das coisas vai ser um exército forte e permanente. Outra coisa é o apoio da nobreza. Quando a nobreza apoia o rei se torna mais forte. Mas por que será que a nobreza apoia o rei, gente? Quem respondeu que é porque eles tinham interesse, né, em privilégio, respondeu corretamente. Justamente. A nobreza, gente, ela apoia o rei no intuito de privilégios, tá? E a imposição de leis favoráveis, já que o rei era quem criava as leis, lógico, ele vai criar leis favoráveis ao seu poder e centralização, né? Então, outra coisa era uma etiqueta rigorosa, ou seja, como o rei deveria agir diante do público, como deveria agir dentro de casa, dentro do castelo, né? Como deveria agir diante dos seus súditos, e por aí vai. Essas etiquetas, gente, faziam a figura do rei crescer e ser bem vista diante da sociedade. Um dos reis que vai se destacar com etiquetas vai ser Luís XIV, o rei da França, que governou a França do século XVII ao século XVIII. Ele levava a etiqueta como ritual. E ele governou o país da França durante 54 anos,
E durante os 54 anos de seu governo, ele sempre agiu como se estivesse no palco, né, de um teatro. Ele era muito representativo, a maneira como ele agia. Ele representava-se, né? Ele agia, ele tinha uma forma de agir, o povo já sabia. Existem alguns historiadores que mencionam que as ações do rei Luís XIV era tão cronológica, tão marcado o tempo, que uma pessoa poderia acertar a sua hora, a hora do seu relógio, com o momento que o rei aparecia na janela, com o momento que o rei falava ao público, com o momento que o rei recebia seus súditos ou seus ministros. Então, essa etiqueta, Luís XIV, ele vai seguir à risca. E esse rei, gente, ele vai receber um apelido de Rei Sol, pela forma de seu governo, tá? E, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre mercantilismo. Só que, como a gente fez com absolutismo, vamos aqui definir o que é mercantilismo. Mercantilismo, gente, é um conjunto de ideias e práticas econômicas, tá certo? Vamos conhecer como foi essas práticas econômicas na Europa? Vamos lá, no período de absolutismo, né? As principais características econômicas foram o metalismo, balanço comercial favorável, protecionismo e exclusivismo colonial. Vamos conhecer essas principais características detalhadamente? Vamos lá. O metalismo. Gente, como o próprio nome já fala, metalismo vem de metal. Que tipo de metal ele está se referindo aqui? Ao ouro e à prata, tá certo? O exemplo de país que se deteve ao metalismo, a Espanha, por exemplo, no século XVI, e se tornou o país mais rico da Europa nesse período, tá certo? O balanço comercial favorável. O balanço comercial favorável nada mais é, gente, do que exportar ao máximo e importar ao mínimo. O que é exportação? Vender produtos internos, né? E o que é importação? Comprar produtos de outros países ou de países que eram colônia da metrópole, né? O protecionismo. Eu cito aqui para vocês o exemplo da França, gente. Durante o período do Rei Sol, houve um protecionismo muito grande ao mercantilismo, tá? O incentivo à manufatura, ou seja, produtos produzidos pelas mãos, né? O produto nacional. O Rei Sol, tá? Luís XIV, ele incentivou muito a manufatura nacional e também o comércio desse produto, tá certo? E quanto ao exclusivismo colonial, que a gente citou aí também como uma das principais características do mercantilismo, no caso, o exclusivismo colonial é nada mais do que cada colônia devia comprar de sua metrópole. E todo produto que ela fosse vender, deveria vender para a metrópole. Um exemplo disso, a Inglaterra. A Inglaterra tinha colônias na África. Sempre que ela ia vender um produto, ela vendia para a África com um preço bem maior do que o normal. E a colônia na África deveria comprar o produto da Inglaterra sempre vender os seus produtos para a Inglaterra. Isso é o que, gente? Se dá-se o nome de exclusivismo colonial. A Inglaterra, gente, ela teve, né, uma forma ampla de mercantilismo. E eu convido vocês a conhecer. Durante o período do governo da rainha Elizabeth, tá? Elizabeth I, vamos deixar bem claro, ela tomou várias medidas na economia. Uma delas é incentivar o comércio de exportação e aumentar o imposto sobre produtos que estavam sendo comprados de outros países. Então, a característica do mercantilismo na Inglaterra foi o protecionismo, que a gente já viu isso, né, anteriormente. Ela não parou por aí. A rainha Elizabeth, gente, e eu vou citar uma coisa agora para vocês,
que é característica crucial para o governo da rainha Elizabeth. E é muito interessante quando quando eu cito isso, os meninos e meninas em sala ficam muito assim, e aí, professor, quer dizer que começou nesse período? Pronto, vou citar para vocês também. 7º ano, preste atenção. Isso pode ser questão de prova, tá? A pirataria, ela vai surgir na Inglaterra. E ela tinha uma certa proteção da rainha Elizabeth, tá? Ela acumulou capitais durante esse período praticando a pirataria. Querem conhecer? Vamos lá. Conhecido como corsário, nada mais é do que uma carta de corso, ou seja, uma autorização da rainha, era uma licença oficial para praticar assaltos tanto em terra como no mar. Ou seja, começa aí a pirataria. Era uma autorização da própria rainha para que as pessoas, tá, os piratas, que na época era chamado de corso, né, ou corsário, fizessem assaltos. E esse dinheiro, esse ouro e essa prata que os piratas iam assaltar, vinha para a mão de quem? Da rainha, perfeitamente. No meio dos piratas da época, vai se destacar aí, né, nos corsários, vai se destacar, sabe quem? A pessoa de Francis Drake. Ele vai ser o principal pirata que vai trabalhar aí a favor da rainha e vai arrecadar aí dinheiro, né, prata e ouro para o governo da rainha Elizabeth I. Então, gente, a gente fica por aqui com esse conhecimento. Para os demais, para os 7º anos, como é de costume, vamos seguir agora pelo canal, o nosso outro canal, né? Pelo WhatsApp. A nossa aula continua, a gente vai trabalhar, vai fazer umas tarefazinhas. E para os demais, um forte abraço, fiquem com Deus, tá? 7º anos, vamos para o WhatsApp, dando continuidade. Lá tem uma tarefinha especial para vocês.